seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera Podcast, o seu podcast da sua cooperativa, histórias de cooperado para inspirar você. Vez ou outra, o tema fé e religião é pauta aqui dessa mesa. E hoje eu já te antecipo que esse também, além de uma bela história de vida, será o tema da nossa conversa, que será conduzida por mim e pelo presidente da Coopera, Valmir Rampinelli. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Giovana? Estamos aqui novamente para mais um podcast. E antes de eu perguntar e pedir para o presidente apresentar o nosso convidado, eu vou te convidar para compartilhar esse episódio com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, principalmente você que é de Forquilinha. E, claro, se inscrever aqui no canal da Coopera, curtir esse vídeo, curtir esse podcast. E eu falei que principalmente você que é de Forquilinha, porque o nosso convidado hoje é da comunidade forquilinhense, né, presidente? É, da comunidade de Forquilinha. O nome dele é forte, ele tem um nome forte, um nome bíblico, né? Foi rei, e nós temos aqui um pastor que guia as ovelhas, e quem está conosco é o pastor Davi, presidente da Assembleia de Deus de Forquilinha. Tudo bem, pastor? Olá, Giovana. Tudo bem? Graças a Deus. Valmir, prazer poder estar aqui participando desse podcast juntamente com vocês. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Assembleia de Deus, algumas curiosidades com relação à igreja, suas crenças, seus valores, mas também queremos saber um pouquinho sobre a sua vida. O senhor que é amplamente conhecido pela comunidade evangélica forquilinhense, pela comunidade católica também, é uma figura importante, né, quando a gente pensa em religião e fé na nossa cidade, mas falando um pouquinho sobre a sua vida inicialmente, ele falou, o nosso presidente falou, ele tem um nome de rei, um nome bíblico, um nome forte. Sua família já era bastante religiosa e por isso o nome Davi, pastor? Já eram religiosos, já, graças a Deus. Venho de uma família do interior das Minas Gerais e meus avós já eram cristãos, né? E consequentemente, também, meu pai, depois, aos 16 anos, também se tornou um cristão, um membro da igreja, né? E me deram esse nome aí que realmente eu me sinto muito bem com o meu nome. O nome Davi quer dizer amado. Os nomes judaicos, os nomes bíblicos, todos eles têm um significado. Os pais não colocavam nome assim nos filhos aleatoriamente, não. Colocavam um nome de acordo com um significado, alguma coisa que estivesse relacionado à sua vida, aos acontecimentos, né? E meu pai e a minha mãe, eles me deram o nome de Davi. E como é que um Davi, o homem amado, saiu de Minas e foi para o mundo? O que fez com que o Davi saísse de Minas Gerais? É uma longa história. Afinal de contas, já são 41 anos em que eu estou em Santa Catarina, né? A minha esposa, ela é joaçabense, ela é de origem italiana, a sua avó, Sambanini, eles vieram da Itália, e, de repente, a minha sogra casa com um brasileiro, e esse brasileiro também se converte, né, ao cristianismo, se torna um cristão e entra no ministério, né, na cidade de Joaçaba, começa a participar da igreja e foi levado a ocupar também um cargo de missionário. E ele foi fazer missões em Minas Gerais. Na década de 80, ele chega na cidade de Bocaiúva. Meu pai pastoreava nessa época na cidade de Montes Claros, só que o campo que ele atendia era muito grande. De uma ponta até a outra dava mais de 300 quilômetros. Então, cansei de ver a ausência do meu pai dentro de casa, assim, 30 dias o pai não estava em casa, visitando as comunidades, as cidades e fazendo os trabalhos
aí retornava novamente ali. Então, nessa época, em 81, a igreja em Santa Catarina, eles enviaram 11 famílias de missionários para trabalhar com meu pai. E foi aonde eu conheci a minha esposa, e depois que nos casamos, em 8 de maio de 82, então os pais dela retornaram. Parece que uma coisa assim incrível. Foram lá só para a gente se casar. Ficaram lá 2 anos e quase 3 anos, né? E eu me lembro que foi num ano de eleição geral, e depois eles vieram embora e a esposa ficou lá sozinha. E no final do ano ela disse: "Pai, a gente podia passar o Natal com os meus pais". Só que nessa época ele já estava morando na cidade de Otacílio Costa. Ele estaria assumindo a presidência da igreja em Otacílio Costa no mês de fevereiro. E ele então estava já ali trabalhando, né, preparando os trabalhos o processo de emancipação daquela igreja. Quando nós chegamos para passar o Natal de 82 com eles, e foi incrível. Cheguei e não pude mais voltar. Nessa época eu trabalhava na cidade de Montes Claros, administrava uma empresa de um letuano, eu com apenas 21 anos de idade, e esse letuano chegou ali em Montes Claros, instalou uma empresa dele, uma filial da empresa dele, que era em Limeira, é um exportador de suco de laranja e outras coisas mais para o exterior, e ele chegou ali, queria implantar ali também, em Montes Claros. E foi na igreja. Nessa época eu trabalhava na Peugeot. Trabalhei como na parte de examinar se realmente estava tudo completo, a Assistência técnica? produção. Não, a produção, na linha de produção. Terminava a linha Ah, de produção, então eu trabalhava fazendo ali a inspeção para despachar, para a embalagem, né? Então eu trabalhei na Peugeot, ali produzia moto, produzia bicicleta olímpica, e foi quando ele me chamou e eu saí da empresa para trabalhar com ele. Só que durou pouco tempo, porque daí já me casei, e sim. quando chego em Otacílio Costa, que eu pedi uma licença para ele para me vir a Otacílio Costa, passar o Natal ali, não, pode ir sem problema. E chegando ali, assim, muito forte, Deus fala comigo que eu não ia voltar mais para Minas Gerais. Eu falei: meu Deus, eu não tenho interesse de deixar a empresa lá e vir trabalhar como... Na época, você começa, quando você entra na obra de Deus, como você vai galgando, né? E cheguei como um diácono da igreja. E passei, então, ao presbitério. A igreja foi emancipada e eu fui, então, para ocupar um cargo da diretoria da igreja. Fui o primeiro secretário da igreja em Otacílio Costa. E aí iniciou essa caminhada aí. Mas, assim, não foi algo que eu planejei. Não, não Hum. planejei, não sonhei. Eu nunca me vi um pastor. É isso que eu ia perguntar. Deus sempre falou com o senhor no sentido de apontar esse caminho? Foi em com que idade? Aos 17 anos ele falou comigo. Aos 17 anos ele diz assim, ó: chega na minha cidade um visitante e diz assim, e apontou para mim e disse: te prepara, tu vai ser um pastor. Eu só virei as costas e me mandei para casa e fui deitar e fui dormir. Eu falei: eu não quero, não quero. Eu via o sofrimento do meu pai. Meu pai trabalhava atendendo um campo com mais de 300 quilômetros de extensão, né? E ele chegava a ficar 30 dias fora de casa. Eu falei: não, eu não quero isso para mim. Eu vou ser, porque eu me decidi ser um cristão aos 15 anos de idade.
Aos 15 anos, aí eu tomei a decisão. Com 16 anos, eu me batizei e estou na igreja até os dias de hoje, graças a Deus, né? Até os 15 anos não tinha religião nenhuma, não era cristão, não frequentava nenhuma, não foi batizado em nenhuma igreja. Não, não. Fui batizado aos 16 anos. É assim, você vai, né? Você acompanha os pais, né? Então, quantas vezes fui participar das reuniões, porque o pai já era um cristão, mas ele não fazia parte da direção da igreja. Ele não era, ele era um membro da igreja, né? E com o passar do tempo, dado a dedicação dele, meu pai tem uma história de vida muito linda. Você comentou anteriormente sobre alguns questionamentos aí sobre cura. Eu presenciei milagres extraordinários. Então, isso tudo são coisas assim que vão te fazendo com que você olhe por esse caminho e com mais afinco e com maior atenção, né? E foi aonde eu comecei, então, nessa obra maravilhosa. Ele falou sobre a questão da que via o pai, a dedicação. O pastor, ele dedica a sua vida exclusivamente à igreja. Tem final de semana, tem feriado. Como é que é a rotina de um pastor? Ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana? 30 dias por mês e 12 meses por ano. Aham, aham. Olha, hoje hoje está um pouco diferente, né? Porque eu às vezes faço as minhas orações e digo, oh Deus, me perdoa por eu não ter eh, atentado assim mais para outras coisas e me atentei somente para a igreja, porque eu fui criado assim daí dos meus 16 anos para frente. O pai eu estava com 20 anos de idade quando meu pai ingressou então no ministério. Daí ele foi fazer parte da igreja, foi atender a igreja e aí ele começou realmente assim, foi ordenado a pastor. Hoje já está jubilado, né, com 84 anos de idade, mas ele foi um homem assim muito dedicado mesmo à igreja. Ele vivia a igreja, respirava a igreja, era 24 horas realmente atendendo a comunidade, atendendo o povo. E interior é diferente, o pessoal é mais é, carente, as necessidades são muito grandes, então, assim, saía e não podia marcar o dia, a hora que ia voltar, porque de uma cidade ia para outra, de uma comunidade ia para outra, e naquela época não existia celular nem nada, era difícil o contato, Era só no pensamento. era só espiritual. É, o senhor falou que Deus lhe comunicou a primeira vez quando esse cidadão apontou o dedo e disse: você vai ser pastor. Houveram alguns outros momentos em que o senhor ouviu o chamado de Deus, ouviu a expressão de Deus, assim como Deus conversava com Davi, né? Uhum. O rei Davi. Houve algum outro um evento que o senhor possa relatar para nós? Ocorreram vários, porque quando Deus tem um propósito com uma pessoa, é como Jonas, né? Jonas tinha uma missão para cumprir e Jonas quis escapar. Jonas tentou fugir. Ele, não, eu não vou, eu não aceito isto. E resultou quase em um naufrágio de um navio por causa dele, por causa da desobediência dele. Então, quando aos 15 anos eu me decidi ser um cristão, não, eu vou seguir essa igreja mesmo. Naquela época na escola era muito difícil, sofria assim. Hoje eles falam, né, sofre bullying. Naquela época você era taxado de nomes pejorativos, né? E eu ficava olhando essas coisas assim, eu falei, não, eu vou ficar na minha, mas depois não tem. Quando você se decide mesmo, você é e não tem como esconder. Foi o caso de Pedro, né?
Pedro era um discípulo de Jesus, e quando na crucificação de Cristo Jesus, ele tentou se camuflar no meio da multidão para assistir à cena da crucificação. E não pôde, não teve como ele se ocultar. Por quê? Porque a identidade da pessoa, né, parece que está escrito na testa dele, né? É um discípulo. E Pedro negou, não sou, não conheço, não sei nem o que está acontecendo. Então, tua voz te denuncia, tua fala te denuncia. Então, não tem. E quando realmente assim, eu me dediquei, a primeira coisa que eu fiz, bom, já que eu vou ser um cristão, eu vou ler a Bíblia. Aos 16 anos, li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Já li diversas vezes, já umas dezenas de vezes, já li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. E faz estudos bíblicos. E, nesse tempo, Deus, então, começou a falar comigo assim, de uma forma mais forte, né? E eu dizia, Senhor, eu não quero. O meu sonho era advogar. Desde da minha adolescência, eu sonhava muito em advogar. Mas não foi esta a vontade de Deus. Eram 2 sonhos que eu tinha. Um era me tornar um advogado e o outro ser um piloto de avião. Apaixonado pela aviação. Não pude ainda tirar o brevet. Já fiz o meu curso de Direito, Deus já me permitiu, né, na UNOESC, em São Miguel do Oeste, graças a Deus, mas não pretendo mais advogar. Hoje a minha filha advoga, e então me senti realizado vendo ela advogando, né? O senhor falou que já leu a Bíblia inteira diversas vezes. Por curiosidade, qual é a sua passagem bíblica preferida? Aquela que mais fala com seu coração, aquela que tem o maior significado na sua vida? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos, ele convida a todos. Então, é um versículo assim que ele resume a Bíblia inteira, porque ele revela, né, o amor do Pai para com a criatura, com a humanidade, dando o seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. É um texto maravilhoso. O outro texto que te impacta e me impacta demais é Mateus, no capítulo 11. O Senhor Jesus dizendo, vinde a mim, novamente, todos, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, são textos assim que... Fortes. Forte, fala profundamente. O senhor acha que é fácil entender a Bíblia? É fácil ler e entender? Valmir, é o único livro do mundo que aonde você estiver com ele na mão e você abrir para ler, o autor está junto com você. É o único. A Bíblia Sagrada nos fala que homens santos, inspirados por Deus, essa inspiração que eles receberam para escrever, são 40 autores, num período de 1.500 séculos. 1.500 anos, desculpa, 15 séculos, 1.500 anos. Esses homens, muitos nem se conheceram, não se comunicaram, outros foram contemporâneos, né? Mas muitos deles nem se conheceram. E, no entanto, o que eles escreveram se encaixa perfeitamente. É algo extraordinário. Não há contradição no que a Bíblia Sagrada fala. E todos eles apontavam para o tema central, que é Cristo Jesus. O tema central da Bíblia é Cristo Jesus. Apresenta o plano da salvação.
tudo certo. Mas até os apóstolos tinham dificuldade de entender que estavam com Jesus. Eu faço a pergunta novamente. É fácil entender a Bíblia? É fácil, mesmo estando sempre com o autor do lado? O senhor falou que já leu mais de 10 vezes. A cada leitura não tem uma maneira de entendimento? A cada leitura não tem uma novidade que aparece? Esclarece mais. Os discípulos pediram, né? Quando eles não entenderam lá, você deve estar se referindo, por exemplo, a um dos textos da Bíblia Sagrada, aonde o Senhor fala, é um texto que todo mundo, né? Um rico não pode entrar no céu. O Senhor Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então, os discípulos ficaram sem entender, mas como uma coisa tão difícil? Nos dê a entender, Senhor. O esclarecimento que Deus dá para a pessoa quando ela vai ler a Bíblia Sagrada, isso não é algo que você vai falar assim, isso não é individual. Não, não. A palavra de Deus, ela é para todos. O entendimento, o esclarecimento, ela traz para todos. Quando o Senhor Jesus trouxe esclarecimento para os discípulos de coisas que nem eles puderam compreender, é porque eles estavam olhando por um outro prisma, não o prisma espiritual. Você tem que olhar a Bíblia Sagrada, olhar para ela no aspecto espiritual. Ela se discerne espiritualmente. Eu não posso pegar um texto da Bíblia Sagrada e querer adaptar esse texto para a minha realidade. Não. Eu tenho que me adaptar ao que a Bíblia diz. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair na semana que vem. Ela é mais nova. Profundo. O senhor trouxe algumas passagens bíblicas que trazem e que falam de maneiras diferentes sobre o quanto Deus ama a todos, acolhe a todos indistintamente. Sim. Sobre esse ponto, e falando um pouquinho sobre a Assembleia de Deus, como que a Igreja, a Assembleia de Deus, ela enxerga e se relaciona com outras crenças, com outras fés, com outras religiões? Olha, um relacionamento amigável, né? Porque a nossa convivência é bem pacífica. O que há são divergências de interpretações da Bíblia Sagrada, né? E sempre nós pautamos por um relacionamento amigável. Agora, quando se parte para princípios doutrinários, aí sim, então, aí cada um apresenta as suas divergências, os seus entendimentos ali. Não, eu creio desta forma, né? O outro, não, eu não creio assim, porque eu leio e estou entendendo isso aqui. Pacífico, mas por isso que existe algumas denominações, Sim. algumas, né? Os caminhos podem ser divergentes, mas será que o fim não é o mesmo para todos? Será que todos não estão olhando no mesmo objetivo, a mesma, que é a salvação, que é a vivência do amor? O objetivo é esse, Valmir. Mas nem todos os caminhos levam ao fim desejado. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada em termos de salvação, não exista nada que você, o seu dinheiro, você, com todo o seu conhecimento, possa fazer para se salvar. Salvação, tanto é que Jesus salvou um malfeitor que estava com ele na cruz, por ele se arrepender. Ele usou a palavra certa, na hora certa, era a última chance dele, foi a última palavra dele. Lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Olha para o outro e diz, cara, tu não teme a Deus estando na mesma condenação que ele? Então, em termos de salvação, é uma coisa. A pessoa pode obter a salvação, alcançar a salvação no último instante da sua vida. Não é para todos esse privilégio, não, né? Isso são exceções, porque a salvação, ela é um processo que você vai vivendo ela. À medida que você vai estudando a Bíblia Sagrada, então você vai vendo que a Bíblia diz que você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo outro, você não deve... né? Então, tem muitas coisas que a Bíblia vai dizendo para nós. Mas isso é um caminhar. Não adianta você querer pegar isso já no meio da estrada ali. Não. É um processo que você vai desenvolvendo. Agora, salvação, Romanos, o capítulo 10. A Bíblia Sagrada nos fala. Se no seu coração você crê que Cristo Jesus morreu para te salvar, se você aceitar aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para a sua salvação, e você confessar que Jesus é o teu Salvador, será salvo. A salvação é muito simples. Você não tem que pagar nada por ela, você não precisa demonstrar ou fazer nenhuma penitência para alcançar a salvação. Agora, a santificação é diferente. A santificação, daí você tem que mortificar a carne, você precisa renunciar. O que Jesus falou? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, assim, eu digo assim, feliz aqueles que alcançaram a salvação. Não, eu creio, confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, consumou a obra redentora no Calvário para me perdoar e me salvar e parte para a eternidade. Esses eu considero hoje, que bem-aventurado é esse, que felizardo foi esse. Agora, aqueles que ficam aqui, porque nós temos que ficar aqui, tem alguém... Como? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter alguém para pregar. Agora, estes passam por um processo de mortificação diária. Isso que o senhor trouxe, acabou de trazer aqui em termos de reflexão, é uma base, é um norteador em termos de valores, de princípios da Igreja Assembleia de Deus. Daria para trazer alguns deles para a gente de maneira sintética? Nós temos muitos princípios, né? Nós temos o credo religioso, o que nós cremos, né? É vasto, é bem amplo, mas, de modos gerais, assim, você confessar a Cristo Jesus, primeiro passo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu confesso que ele veio em carne, ele nasceu de Maria. É bíblico, a Bíblia diz. Maria era uma mulher imaculada, Maria era uma mulher santa, e o anjo apareceu e trouxe a mensagem para ela. Ela realmente concebeu, não de José, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e Jesus Cristo veio a esse mundo para consumar a obra redentora da salvação. Então, esse é um princípio que nós cremos. Algumas pessoas, mas vocês não adoram santo, vocês... não há um questionamento assim, mas é bíblico. A Bíblia diz que só ao Senhor teu Deus adorarás. Nós não podemos prestar culto a Maria, não podemos prestar culto a Pedro, a João. Não, foram os discípulos, foram homens maravilhosos, fizeram coisas extraordinárias. O que eles fizeram, o que eles aprenderam com Jesus naqueles 3 anos e meio de ministério, eles depois repassaram, né, para a multidão, porque eles foram bem-aventurados, eles conviveram com Cristo, um curso universitário de 3 anos e 6 meses, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e terminou. Foi intensivo, né? Foi um intensivão.
E só que aí você vai ler o que Paulo escreveu. Poxa, mas Paulo não estava entre os apóstolos? Paulo não estava junto com Pedro, com João, com Tiago, né? Ah, mas ele se considera como um abortivo, aquele que veio por um milagre lá, que o Senhor veio, aí ele apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele era um religioso. Valmir, hoje tem muitos religiosos, assim como Paulo, que são xiitas, morrem pela religião, matam pela religião. Não, não. O Senhor Jesus não quer isso. Ele quer que nós tenhamos realmente se tiver que morrer e não negar a Cristo, é isso que nós temos que fazer. Agora, matar ninguém, não, de maneira nenhuma. Nós temos que simplesmente levar essa mensagem para que as pessoas tomem conhecimento, né? Os nossos princípios são vários. Meu Pai do céu, podia ter trago alguma coisa para a gente Não, mas o que o senhor comentar, nos assim, trouxe tá? aqui já é bem Mas nós esclarecedor. podemos trazer mais alguns princípios Claro. para vocês em uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Eu tenho uma dúvida e eu carrego comigo essa dúvida. E o senhor deu um toque antes. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus assumiu a condição humana. Condição humana é matéria. Sim. Corpo é matéria. Esse corpo foi destruído. E esse corpo ressuscitou. E essa matéria foi para onde? O espírito, sim. Mas e a matéria? Essa matéria, esse corpo que é formado de matéria, para onde foi essa matéria? O corpo dele não foi destruído, né? Foram só 3 dias e 3 noites no túmulo, né? Foi. E ele, vamos chegar lá, a matéria foi transformada, porque os discípulos chegaram, Maria Madalena, como Maria Salomé e a Maria mãe de Jesus, elas chegaram no túmulo pela madrugada, ainda era escuro. E elas vinham preocupadas, quem vai nos remover a pedra? Porque elas viram quando os soldados rolaram uma grande pedra, selaram aquela pedra para que ninguém violasse. E aí os líderes religiosos foram até Pilatos e disse: Pilatos, ele disse que ia ressuscitar. Para evitar qualquer problema, coloque guardas, porque senão alguém vai lá, vai roubar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. Foi colocado 2 soldados, uma guarnição para cuidar, mas ele ressuscitou. Mesmo assim, ele ressuscitou. O túmulo se abriu, ele saiu e foi visto que houve realmente a ressurreição, porque o corpo não estava lá e ninguém levou o corpo de Jesus. Aí a Bíblia Sagrada nos fala que quando Jesus voltar para buscar a igreja, os que morreram, o que era pó, que voltou ao pó, e que realmente se fez pó, que essa matéria que você diz, essa matéria sumiu aí, né? Se desfez. Hoje, um corpo é cremado ou morre aí queimado num acidente aéreo ou qualquer coisa, essa pessoa é um cristão, e aí o que é feito desse corpo? Não interessa. A matéria, o que era pó, voltou ao pó. Agora, o espírito voltou a Deus. Mas, pastor, e como é que vai ser a ressurreição? Essa é a sua pergunta. Como é que vai ressuscitar? Porque ressuscitar é tornar a vida. Um corpo que foi comido por tubarões, por peixes no mar, ou um corpo que foi carbonizado, que virou cinza, como é que esse corpo vai? Não interessa. Deus vai chamar à existência novamente. Ele já fez o mundo do nada, né? Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra, o Verbo, que é Cristo Jesus. Nós abordamos aqui alguns aspectos relacionados à Assembleia de Deus, a questões bíblicas, enfim. Mas eu gostaria de voltar para o ponto da sua vida, pastor, para nós conhecermos um pouquinho melhor o senhor. Porque o senhor falou que a rotina de pastor ela é bastante intensa, ela é uma rotina de muita dedicação à comunidade por meio do seu ministério. Acredito que seja também uma rotina que exija um foco muito grande em leitura, em estudos. Mas nas horas vagas, o senhor disse que trabalha 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia, mas
E nas horas vagas o senhor faz o quê? Quando sobra uma horinha ou duas, assiste Uhum. futebol, por exemplo? Se eu te falar que não assisto, o que que você acha? Ó, eu me dedico muito ao trabalho, também nas construções, porque a igreja ela, ela necessita de ter os templos para abrigar as pessoas, né? E desde que eu cheguei em Forquilinha, nós estamos construindo a nossa sede, que, diga-se de passagem, é o segundo maior templo do estado de Santa Catarina, o segundo maior. Então, a visão do meu antecessor era uma visão fantástica. Ele estava crendo realmente num crescimento da igreja ali. E também por algumas dificuldades. Você quer fazer um evento ali em Forquilinha, daí você depende de estar usando os centros comunitários. Apesar de ser comunitário, existem cobranças de aluguel, existem eh, depois outras coisas mais que vão fazer parte ali. Puxa, aí você faz um investimento grande ali, tá, para uma noite, 2 noites ali. Então, pensando nisso, ele falou: "Não, vamos construir um templo que comporte todo o nosso pessoal", né. Muito embora hoje já não comporta mais, que hoje nós já estamos, o templo lá foi projetado visando, assim, a 1.200 lugares, mas hoje nós já estamos com 1.900 membros, então não Nossa. cabe mais ali. Uhum. Mas mesmo assim, final de semana agora fizemos um evento ali com o templo lotado, uns adolescentes da cidade de Forquilinha. Trabalho lindo, trabalho maravilhoso. E eu me dedico muito à construção. Então, eu faço parte elétrica. Nunca fiz um curso de elétrica. Uhum. Não tenho. Temos Ma gratuito na mas Coopera, pode ir né, lá presidente? pode ir lá e olhar o nosso serviço lá. E tudo, né, hidráulica, fiz toda a hidráulica também. Olha só, o senhor coloca a Eh mão literalmente na obra, na sim, massa. sim. Olha Eu só. estava morrendo lá na igreja, eu sofri um acidente. São falhas nossas, né, nós somos falhos. Eh, a nossa rede lá é trifásico, né, 380 volts, e eu, na instalação das lâmpadas, eu cometi um erro tremendo, porque a pressa, né, aquela vontade de: "Não, tem que fazer, não, tem que ser agora, quero fazer agora". E eu deixei as minhas ferramentas em cima de uma tábua e tinha outras pessoas trabalhando ali, e eu pedi para eles, fui lá, liguei os disjuntor: "Cadê a meu alicate que eu deixei aqui?". Na minha pressa eu coloquei ele em outro lugar e pensei que tinha deixado ali um alicate de corte, não encontrei, não encontrei. Tá, eu peguei um outro lá, só que esse outro estava com cabo quebrado, o isolante. Junto ao corte ali, ele estava quebrado também, então não estava isolado por inteiro o cabo. E eu sabia que o cabo estava energizado, porque eu fui lá ligar. E quando subiu o andaime, 7 metros, estou lá em cima lá, não olhei o alicate. Eu ia só cortar aquele cabo, ia emendar em outro sem problema nenhum, tranquilo. Faço isso quantas vezes já fiz com a rede ligada. Não recomendo, não é recomendado de forma alguma você fazer isso. Mas naquela vontade de, vou ligar essas lâmpadas aqui, eu cometi o erro de pegar uma ferramenta imprópria, inadequada, né? E derreti o corte do alicate, derreti o corte, segurando ele e passando energia pelo meu corpo e saindo para a calha, onde passavam os eletrodutos ali, onde passavam os fios ali. E eu olhando tudo, eu lá de cima olhando, por cima do forro, olhando toda a construção,
dava para ver porque o fundo lá da igreja ainda estava com a porta aberta, não tinha colocado porta ainda. Agora eu já coloquei a portinha em cima no telhado para sair para o telhado, né? E eu olhando aquilo tudo ali de cima do andaime, e eu disse para Deus: "Ô Deus, não me deixa morrer aqui, vai ficar tão ruim. Olha só, vai ficar uma lembrança tão ruim para a igreja que o pastor morreu queimado aqui dentro." Isso assim, ó. Ele falou para mim assim, ó: "Se joga." Eu falei: "Meu Deus, eu vou me jogar daqui de cima." Ele disse assim: Esse fio é muito fraquinho, é só você tombar aqui, ele vai soltar, te soltar." Mas eu estava com o braço dentro da calha, uma calha exagerada, eu coloquei uma calha lá que posso caminhar em cima dela, atravessar o templo inteirinho lá em cima. Daí eu falei: "Meu Deus, não entendi." É porque embaixo no andaime, até a altura de 6 metros, eu fiz um tablado no meu andaime. E a parte de cima, eu estava só em cima de uma tábua mesmo, só uma tábua. E ele me falava para me jogar ali dentro, porque ali eu ia estar protegido ali. E eu falei: "Não, Senhor, se eu cair daqui eu vou morrer." Ele deu uma fração, num milésimo de segundo, ele cortou a energia. Cortou a energia. Quando cortou a energia, que me soltou, eu caí. Eu já estava desmaiado já. Eu caí dentro daquele tablado ali. E aí que eu voltei, né? Eu voltei, isso aqui estava com uma profundidade, queimado, aqui queimado, os dedos, onde saíam aquelas chispas de fogo aqui, que estava próximo a outra calha, aquilo eu via saindo aquelas chispas, assim, eu só ouvia como se fosse um ronco de transformador, né, dentro de mim, aquele zumbido ali. E quando eu caí, eu pedi para o pedreiro, para o pessoal que estava trabalhando embaixo ali, que eles vieram tudo correndo. "Ô, pastor, o que que deu?" Eu falei: "Quem que desligou o relógio?" A primeira coisa que eu perguntei. "Quem desligou?" "Não, ninguém desligou." "Liga a Maquita." Pá. Eu falei: "Foi ele que me atendeu mais uma vez a minha oração." Então, nas horas vagas, o senhor participa das obras da igreja e, eventualmente... Nas horas vagas rola pedra, né? Enquanto Sim. descansa, carrega a pedra. Nós estamos com uma obra muito linda. Inauguramos uma durante a pandemia, no bairro Barbieri. É Vila Franca, mas ali na rodovia que vai para Santa Cruz ali. E estou já concluindo, já estamos rebocando um templo do mesmo tamanho, no mesmo formato desse ali do Barbieri, lá no Los Angeles. Muito bom, muito bom. Estamos com outra obra. E essas obras, né, belas entregues para a comunidade evangélica, para a comunidade da Assembleia de Deus de Forquilinha, vêm sendo conduzidas pelo senhor desde que o senhor chegou na cidade. Mas como que o senhor chegou em Forquilinha? Porque nós paramos ali quando o senhor casou, e, enfim, viveu no oeste de Santa Catarina, mas pontualmente sobre a ida para Forquilinha. Foi Forquilinha que escolheu o pastor Davi que escolheu Forquilinha? Como é que fica como é que funciona a movimentação de pastores? A permuta entre os pastores ela é feita pela convenção. Diferente de Forquilinha, que na época o pastor que estava aqui já era um senhor já com a idade de se aposentar. Nós falamos assim, chegou o momento da jubilação dele. E ele, então, pode procurar, né, alguém para o substituir. E ele, preocupado com a construção do templo, ele falou: "Eu preciso de alguém que toque essa obra, alguém que coloque a mão na massa", porque não são todos que colocam a mão na massa. Não são todos. Então, são exceções. E ele já me conhecia dos meus trabalhos, né? Eu presidi igrejas em diversas cidades do estado e em todas elas trabalhando, construindo, principalmente construindo os templos, né? Eu nunca construí uma casa pastoral, nunca fiz uma casa. Hoje eu ainda não tenho uma casa para morar. Não me preocupo porque Deus me assegurou, fica tranquilo, porque você vai ter a sua casa para você morar no fim dos seus dias. E todos nós temos essa preocupação, né? Mas eu nunca construí uma casa. Agora, casa de oração, já construí diversas. Muitas, muitas mesmo. E essa igreja, então,
que já vai para 13 anos de construção. 13 não, 14 anos de construção. Né? No meu tempo aqui já vai para 12 anos, né? Dia 28 de janeiro agora completa 12 anos que eu estou ali. E nós estamos... Não me dediquei inteiramente à construção da sede, porque eu precisava de construir outras congregações. Então, nesses 12 anos aqui, eu já comprei outras igrejas que estavam fechadas, de outras denominações. Comprei, agreguei, comprei terreno, já construí. Né? Então, nós já ampliamos já em 4 templos, graças a Deus. E eles têm a experiência de serem ligados, né? A energia que chega até esses templos é da Coopera. Coopera. O senhor, desde que chegou em Forquilinha, no ano de 2012, até o 2012. momento, observando a trajetória da cooperativa e o serviço que ela presta para os templos, para a comunidade da Igreja Assembleia de Deus em Forquilinha, qual o seu relato e a sua visão sobre essa empresa de propriedade coletiva? Olha, um trabalho muito bom. No início, eu me admirava muito, porque todo ano, não sei se era fevereiro, se era janeiro, nós tínhamos uma fatura zerada. Eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca vi. Aí cheguei em Forquilinha, como a gente tem lá um calhamaço de faturas para pagar todo mês, eu falei, nós temos agora um mês aqui que dá um alívio, né? É muito bom. Hoje eu tenho dito em diversos lugares, olha, Forquilinha é uma cidade onde os moradores consomem a menor taxa, pagam a menor taxa de energia elétrica do Brasil. Lá, como é que... Não, lá é uma cooperativa. E essa cooperativa, até aqui, tem, graças a Deus e aos administradores aí, ela tem cumprido aí com um trabalho social também, que queira ou não queira, além de ter um preço diferenciado, ter uma fatura por ano praticamente zerada é um sonho de consumo de qualquer brasileiro. Além dos projetos sociais, né? Assim como o senhor na sua igreja tem, como é que é o nome? Filhos de Nazaré? Não, Bom Samaritano. Bom Samaritano, Temos. Bom Samaritano, Isso. que é os projetos sociais. Nós também temos lá o Integra Coopera, que atende vários projetos sociais. É obrigação, né? Eu acho, de cada entidade fazer esses projetos sociais, né? Eu não sei para a senhor... comunidade. Para a comunidade, exatamente. Claro. Então, lá eu não sei se o senhor tem conhecimento dos nossos projetos sociais, temos psicólogos, temos aula de violão, temos... Ele integra, ele procura dar oportunidades às pessoas que vão lá. Então, um projeto muito interessante esse nosso espaço. Fica o convite para o senhor visitar o nosso espaço, levar alguns irmãos que quiserem lá conhecer. Né? Vou ir, não conheço, mas vou ir lá conhecer, sim. E além do Integra Coopera, também a gente sempre que recebe um cooperado aqui, alguém da comunidade forquilinhense, comunidade cooperada de modo geral, a gente também aproveita para falar que o Grupo Coopera tem outras empresas, como uma loja de materiais elétricos. O senhor que é afeito a esse tipo de trabalho nas horas vagas? Tem o cadastro lá, as meninas lá, os atendentes lá já chegam e já me conhecem. O pastor, já sou conhecido. Olha só. Já é cooperado lá. E também a Telecom, que é a empresa da Coopera que fornece energia. Aliás, internet, internet fibra ótica. Essa ainda não, até me ofereceram. Mas como eu já estava credenciado em uma outra empresa, aí não ficava chato sair assim, né? Mas não descarto, já agradeci a eles quando me fizeram a proposta ali. E temos participado também da construção da sede lá, né, da obra. Estivemos lá várias vezes, né?
aportando alguns recursos, bem no início, quando o senhor chegou à Foi, Forquilinha, foi. né? Muito Uhum. bem. Foi você e E o Cali. Cali, estiveram lá, assim, em um culto, levaram oferta. E eu já vou dizer aqui para todos os nossos ouvintes aqui, que dia 1º já tem uma audiência marcada com o senhor Valmir Rampinelli. Vou dizer para vocês, eu vou estar levando para ele, As obras não param, né? eu vou levar para ele, menina, um projeto fantástico, porque daquela obra toda eu preciso agora de uma entrada, né? E eu sei que a Coopera ajuda, então, como ela ajuda uma comunidade, vai ajudar a comunidade também assembleiana de Forquilinha. Antecipando e tornando público o pedido. Muito Tranquilo. bom. Olha, Será um prazer recebê-lo lá na nossa sede da Coopera. Inclusive, faz tempo que o senhor não aparece mais lá, né? Faz. Eu Mas, passo então, sempre ali, olho, abençoo. Oh, Deus, abençoa essa empresa. Eu tenho esse hábito de, às vezes, estar passando pelas ruas da cidade, e abençoando o comércio, abençoa esse lojista, abençoa esse comércio. E eu sei que Deus tem abençoado vocês. Bom, Forquilinha é uma terra. Me apaixonei por Forquilinha e nem pretendo ir embora mais. Já tive convite para assumir outras igrejas, voltar inclusive para o Oeste. Fui convidado para voltar, isso já vai para 5, 6 anos já. Eu fui convidado para retornar para o Oeste, assumir Chapecó. Eu não quis, falei, não, prefiro ficar com Forquilinha. então nós vamos fazer o pedido aqui no ar. Fique em Forquilinha. acreditamos muito diante dessa conversa de que seja o pedido da comunidade da Igreja Assembleia de Deus de Forquilinha, pastor Davi. Eu também estou quase já na época de me aposentar, né? Já estou com 62 anos já, É jovem. 42 anos de serviços prestados. Com quantos anos o pastor é jubilado? Compulsoriamente aos 70 anos. Mas ele precisa ter um tempo de trabalho assim, direto na comunidade aí. Então, hoje eu teria já esse tempo, porque eu já tenho 40 anos, né? Mas, graças a Deus, saudável. Pretendo continuar por mais um pouco ainda, né? E quem é que mantém daí o pastor jubilado? A própria Assembleia mantém? Como é que fica? Porque senão fica numa situação difícil, né? Difícil, geralmente são as igrejas quem assumem esse compromisso. Santa Catarina é uma exceção no Brasil. Do Brasil. Eu faço parte hoje da Assembleia Nacional. Então, sou membro também da diretoria da Assembleia Nacional. E não tem em nenhum outro estado do Brasil o que a Assembleia de Deus de Santa Catarina tem. Ela criou uma caixa de manutenção para os pastores jubilados. Tipo uma previdência. Uma previdência privada. Olha que interessante. Isso foi criado, já tem 70. A igreja aqui em Santa Catarina, ela está com 90 anos de idade aí, mas ela já tem, parece que 75 anos que tem essa previdência. Antes de criar a convenção, criou essa caixa, que era para a aposentadoria dos pastores. Então, daí as igrejas contribuem para essa caixa, e quando o pastor chega ao momento da jubilação dele, ele passa a receber dessa caixa. Interessante. Foi assim, os nossos pioneiros, homens de muita visão assim e de previsão, né? Poxa, o que será do futuro desses pastores? Né? Sim. Planejamento, exatamente. Então, hoje nós desfrutamos aí desse privilégio aí de ser praticamente a única igreja do estado, quer dizer, do Brasil, a única convenção que tem essa caixa de socorro. Todos os membros da igreja contribuem para esta caixa? Não. Não? Só os pastores, né?
É Só só os dos pastores pastores. Caixa dos contribuem para... pastores. Agora, como as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, né? Então, hoje, ela está sendo administrada de uma forma assim para, de repente, abrir para os membros da igreja, mas ainda não. Então, já abriu para os familiares. Então, meus filhos, se querem contribuir, eles podem contribuir para essa caixa, né? Eu posso contribuir para minha esposa também, para os meus filhos, para os meus netos, e eles ficarem sócios dessa caixa. E o aporte, você faz a contribuição que você quiser e ainda pode fazer os aportes ainda, quantas vezes quiser durante o ano para a sua jubilação. Interessante. Muito bem, olha, a conversa foi muito válida, muito esclarecedora sobre todas as questões que envolvem tanto a vida do pastor quanto a Igreja Assembleia de Deus. A minha parte, presidente, questões Eu acho que a gente poderia encaminhadas. continuar um pouquinho mais para ouvir a pregação do pastor, né? Muito interessante. Acho que o pastor demonstrou, eu já conhecia, mas a todos os que nos ouvem, demonstrou que tem muito conhecimento, né? Muita Verdade. capacidade. Tanto é que a igreja está crescendo cada vez mais. Tá. Então, eu também me dou Graças a satisfeito, Deus. graças a Deus. Nós temos o privilégio de ter esse pastor em Na Forquilinha. comunidade. E queremos que ele more aqui sempre. Mesmo depois de jubilado, queremos o pastor em Forquilinha. Permaneça. Né? Olha só. Eu fico feliz, né? Partindo de ti, um convite desse aí, eu fico feliz, né? Porque foi uma cidade assim que nos acolheu de uma forma assim muito carinhosa. Já trabalhei em São Bento do Sul, no meio dos alemães mesmo. Na época em que eu trabalhei em São Bento do Sul, a congregação do bairro Cruzeiro, eu tinha um culto que era só em alemão, porque eu tinha alguns membros que não falavam o português, né? Então, fazíamos essa celebração em alemão. Eu ia prestigiar, não entendia, né, quase nada ou nada, mas estava ali prestigiando o trabalho ali. E depois, agora venho para Forquilinha, onde há essa grande tendência, né, principalmente do atual prefeito aí, de a cidade mais alemã do sul do estado. Eu falei, pá, estou me sentindo bem novamente. Olha só. Só não tem missa em alemão, né? A celebração em Não, alemão não ainda. temos, não temos. Por enquanto, né? Por enquanto. Verdade. Daqui a pouco tem um pastor alemão aí que vai ajudar. Mas olha, nós temos alguns irmãos, né, que compreendem, não falam muita coisa, mas é errado, né? É errado. Eu digo para minha esposa, poxa, você fez muito errado você não ter se preocupado com a cultura italiana, porque você é de origem. A tua mãe, a minha sogra, poxa, deveria ter trabalhado isso mais, porque as irmãs da minha sogra, todas elas, a família inteira, quando a gente se reúne lá, é só italiano. Olha só. E daí eu disse para minha esposa, você poderia ter realmente se desenvolvido aí, mas ela gosta do espanhol. Olha. Então ela fala espanhol, ela gosta de espanhol e eu me dou muito bem com o espanhol. É uma língua bem próxima do italiano também. Sim, origem latina também. Muito bom. Olha, acredito que nós tenhamos que presentear o pastor. É uma maneira simbólica de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Passo as mãos para que faça entrega ao pastor. Muito obrigada. Pastor, para quando o senhor gosta de café, chá? Cafezinho. Todas... Mineiro. Ah, é verdade. Mineiro, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Café com um queijinho, assim, não curado, aquele queijinho ainda meio verde ali, uma fatia bem grande, com um cafezinho bem doce, aquele preto mesmo.
Mas é coisa boa, Ai, viu? deu até No vontade fim diz agora. assim até o ai, né? Uai, só! Então, para todos os vezes que for tomar o seu café preto bem doce com queijo, que o senhor lembre da Coopera, desse momento que o senhor esteve aqui conosco no podcast Momento Coopera, Obrigado. dividindo a sua vida, viu, pastor? Obrigado, meu E Deus. obrigada pelo seu tempo e Uhum. disponibilidade. Foi uma conversa enriquecedora. Nos trouxe uma visão nova, uma visão diferente. E certamente foi também bastante inspiradora para os nossos cooperados que acompanharam. Também deixo aqui a minha gratidão, pastor, por disponibilizar o seu tempo e estar aqui conosco e compartilhar do seu conhecimento. Muito obrigado. Para mim foi um prazer. Aceitei o convite para estar aqui com vocês. E eu é quem agradeço vocês terem me proporcionado esse tempo para que eu pudesse, então, trazer um pouquinho da minha história, bem resumidamente, né, para que vocês pudessem, então, repassar para outras pessoas. O meu muito obrigado e deixo o convite para vocês participarem conosco ali de um culto, de uma celebração, tá? Vocês são bem-vindos. Muito obrigado. Muito Amém. obrigada pelo convite, pastor. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Saudações cooperativistas e até um próximo episódio com mais histórias de vida inspirando cooperados aqui nessa mesa. Até breve.